Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Biasoli e hoje a gente está começando aqui a conhecer o campo de concentração de Birkenau. Birkenau fica a 3 quilômetros de Auschwitz, nós já vamos chegar em Auschwitz, então esse aqui era um dos grandes campos de concentração. Aqui a gente está se dirigindo aqui às plataformas dos trens, onde chegavam os trens com os vagões carregados de judeus. Lá naquela entrada que nós vamos acessar depois, lá passaram mais de 500 mil judeus e depois foram queimados aqui nas câmaras de gás que tinham aqui dentro. Então devagarzinho aqui a gente vai compreender um pouco esse complexo aqui que o sistema nazista tentou simplificar o fim da vida, né? Então é o seguinte, esse campo de construção, campo de concentração foi construído por etapas. Então aqui nesse lado aqui que nós vamos entrar depois, aqui nesses galpões, eram aqueles que não foram mortos no primeiro momento e ficavam trabalhando aqui para funcionar o campo de concentração, tá? Então, devagarzinho aqui, conhecendo um pouquinho aqui em Birkenau. Então, o pessoal chegava nesses vagões aqui. Coincidentemente aqui a gente tem uma excursão de judeus aqui, ó. Judeus que estão conhecendo um pouco aqui os campos de concentração aqui. Aqui são os vagões, olhem só. Vocês estão vendo aqui. Então, esses são os vagões aqui em Birkenau, réplica dos que levavam aqui os judeus. Pessoal, então continuando aqui, a gente vê aqui então, eles chegavam nesses vagões aqui, eles desciam, aqui tinha um médico que separava, apontava o dedo se eles iam reto, nesses trilhos eles iam ser incinerados, ou se eles iam aqui para os campos de concentração à direita, aqui onde eles iam ser desigienizados, tá? Então continuando aqui o nosso caminho. Então Birkenau aqui, uma experiência terrível. Estamos visitando aqui esse campo de concentração aqui, muitos turistas nessa tarde aqui de primavera, esse dia bonito aqui. A gente acessou ali os vagões, né? E aqui nesse lado aqui a gente já começa a ver as instalações nas quais ficavam os prisioneiros que não eram incinerados, queimados no primeiro momento. Lembrando que aqui em Birkenau 500 mil foram incinerados. Vamos continuar um pouquinho aqui essa bonita aula de história aqui. A gente está fazendo o mesmo caminho que os judeus faziam quando chegavam aqui nesse campo de Birkenau, né? É um cenário assim que deixa a gente perplexo, né? A gente tá vendo aqui, a gente fica imaginando dentro desses galpões aí não devem ter passado as pessoas. Aqui você vê aqui uma sentinela, uma cancela, onde é que os nazistas ficavam cuidando do pessoal, né? Aqui as cercas de arame farpado, enfim. Nós vamos acessar lá dentro, lá, num galpão, para conhecer como é que era a rotina do pessoal que estava lá em Birkenau. Aqui uma cancela na qual os judeus eram controlados pelos oficiais nazistas. Olá pessoal, então aqui atrás de mim aqui eu vou mostrar para vocês onde acabava os trilhos dos trens, ou seja, entravam lá no campo e os trens desembarcavam aqui. Aqui onde é que tem até uma flor, aqui uma rosa, significa que para muitas pessoas, para milhares, foi o final da estrada, ó. Os comboios chegavam, descarregavam as pessoas e eles iam para cá onde tem os crematórios. Aqui hoje o governo da Polônia em 1967 ele reformulou então isso aqui, uma das poucas coisas que foi mudada, e transformou isso aqui em monumentos, ou seja, em tumbas
que são simbólicas, não tem nome porque são milhares de pessoas que morreram e hoje então são como tumbas, né? Lápides que representam os 500 mil judeus de várias nacionalidades europeias que tombaram aqui. E para completar esse monumento, nós temos aqui então essas lápides, um conjunto de dezenas de lápides escritas todas com a mesma frase, em idiomas diferentes, né? Falando de Birkenau e ao Auschwitz, então a gente vai naquela direção lá. Então, uma experiência muito provocativa para pensar como o ser humano pode transformar a morte numa indústria, né? Então, o grande problema dos judeus para os alemães era como os alemães poderiam eliminar os judeus de uma forma industrial, ou seja, 4, 5 mil vidas. Então, depois que Hitler conseguiu essa solução final, né, através dos campos de concentração, ficou muito mais fácil, então, os massacres aqui. Então, a gente tem uma placa aqui que diz, em dezenas de línguas, né, que este lugar onde os nazistas exterminaram 1,5 milhão de homens, de mulheres e de criaturas, a maior parte eram judias de vários países da Europa, seja para sempre, para a humanidade, um grito de desespero e um sinal. Auschwitz, Birkenau, 1940-1945. Então, fica esse exemplo para a gente pensar, refletir, que esses campos de concentração aqui, que estão na Polônia principalmente, que a humanidade não experimente mais essas formas de diminuição da vida, do ser humano, enfim. Então aqui era onde eram incinerados aqui os corpos aqui, né? Então a gente está vendo aqui, são cenas provocativas para a gente pensar sobre o sentido da vida, o sentido da existência humana, o sentido da política, o sentido da construção do ethos das sociedades. Então agora a gente vai se dirigir aqui a um dos lugares mais difíceis aqui porque não é fácil a gente estar num lugar aqui, pensa aqui, ó, 1,5 milhão de pessoas perderam a vida aqui, e a gente vai chegar aqui, então, onde eles eram incinerados. Então a gente vê aqui atrás onde eles eram incinerados em Birkenau. Então ainda com certeza há cinzas aqui nessa terra, nesse pó. Olha aqui, chegamos então aqui, ó. Aqui era o crematório. Olha, com certeza muita cinza humana ainda está ali. Vários grupos de turistas do mundo inteiro vendo, colocando sua experiência, aprendendo um pouquinho mais. Uma rosa representa a esperança de que a vida vai vencer a morte, o mal. Enfim, então aqui era o crematório de Birkenau, onde as pessoas eram incineradas. E agora a gente vai se dirigir para um galpão no qual eles eram encarcerados e onde eles ficavam. Vamos se dirigir então a um desses locais. Aqui, cena dos crematórios que eram usados, né, dos fornos. Aqui um retrato do campo de concentração. Aqui restos de ruínas do crematório. Você que vê que eram fornos mesmo, a lenha, nos quais, olha aqui, ó, você vê grandes fogões de tijolo, a lenha, nos quais os corpos eram queimados, né? Então, uma coisa muito chocante, mas impressionante aqui, né? Você vê ruínas, ali tem muitos turistas, aqui um grupo de judeus fazendo uma oração. Olha que coisa bonita aqui,
Isso aqui, na verdade, é ainda um grande cemitério. Olha aqui uma lápide. Lembrando as pessoas. Então, como pessoas deram a vida aqui. Pessoal, aqui atrás, a gente tá vendo aqui, então, no campo de concentração, um galpão. Nós já vamos entrar num. Ali outros galpões que tinham. Aqui, mais galpões aqui do complexo de Birkenau e o Auschwitz, né? Olha aqui. Lembrando que são vários complexos de galpões. Esses que nós estamos visitando são de tijolos. Mas os de tijolos dá mais trabalho para fazer. Você tinha que ter o material, enfim. Lá na outra ponta, já no final, a partir de 44, os nazistas então começaram a fazer galpões só de madeira, né? Só de madeira porque era mais fácil, né? Então a gente tá vendo aqui ao fundo o complexo de galpões aqui. E a gente tá se dirigindo aqui. Nós vamos entrar aqui dentro de um galpão aqui no complexo que serviu como campo de concentração. A gente vai ver o local onde os nazistas faziam as experiências. Enfim, é uma sala de aula a céu aberto. Birkenau, quantas vidas, quanto sofrimento nesses campos aqui. Enfim, é a história humana. Olha aqui as estradas, aqui, enfim. Aqui, complexo aqui do campo de concentração. Pessoal, então seguindo aqui, agora a gente vai entrar num barracão interno aqui. Então aqui vocês veem uma foto tirada em 31 de maio de 44, aqui de um barracão, né? Aqui é o mapa que os aliados fotografaram um pouquinho antes de acabar e mostra como as condições degradantes nas quais os prisioneiros estavam submetidos, né? Então agora a gente vai acessar um barracão interno aqui em Birkenau que vai dar a ideia de como eram degradantes as condições de todos os prisioneiros. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. O dia que você vier a Birkenau, então, lembrando que Birkenau fica no lado de Auschwitz, nós estamos daqui a 2 quilômetros de Auschwitz, nós já vamos lá chegar também em Auschwitz. E agora, então o próximo passo era conhecer como eram as condições degradantes dos judeus que estavam vivendo dentro desses barracões, onde não haviam condições de privacidade nenhuma, higiene, enfim, eram condições muito deprimentes. Vamos ver. A Polônia preserva muito bem a história dos seus habitantes que morreram aqui, né? Então você vê que não há como acessar esses pavilhões aí, né? Só tem um pavilhão que eles deixam entrar, no qual os turistas então podem ter uma ideia de como era a vida aqui em Birkenau. Aliás, como era a morte aqui em Birkenau, não a vida. Pessoal, então agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer como é que era um campo de concentração aqui por dentro, ou seja, como era a sua estrutura interna, o seu funcionamento, a organização. Você vê que há muitos turistas aqui, são pessoas do mundo inteiro que vêm, conhecem essa experiência.
há grupos que fazem oração, grupos que se emocionam, grupos que trazem flores, enfim. Todas as pessoas do mundo inteiro têm a sua forma de mostrar a sua solidariedade para as pessoas, enfim, que deram literalmente a sua vida aqui. Então vamos mais um pouquinho aqui. Então, nós estamos na entrada do Barracão da Morte. Então a gente está entrando aqui num barracão que as pessoas eram enviadas para morrer nas câmeras de gás. Tinham aqui, elas esperavam sua morte sem comida ou água, vários dias, e muitas pessoas então morreram nesses barracões. Tinha uma pessoa morta de noite, ela continuava se dormindo e a pessoa morta do outro lado. Então nós vamos agora acessar aqui o barracão interno aqui em Birkenau, aqui esse campo de concentração aqui. Vamos passando aqui, ó. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Birkenau. Então nós estamos dentro aqui de um campo de concentração. É muito escuro aqui dentro, ó. Pessoal, aqui eram as camas deles, né? Não sei se dá pra chamar isso aqui de cama, né? Mas enfim, né? Era onde eles ficavam, né? Aqui, meu Deus do céu. Como o ser humano é capaz das piores coisas, olha só. Aqui, pensa quantas pessoas, quantas lágrimas, quanto sangue, quanto sofrimento, né? Então aqui eram umas camas nas quais os judeus ficavam aqui dentro. Então a gente tá dentro aqui de um campo de concentração, olha só. Você que não sabe o que é um campo de concentração, aqui ó, a gente mostra aqui pra você aqui um campo de concentração, ó. Esse era o mundo que os prisioneiros podiam viver através dessa janela, outros campos, enfim. E a história vai sendo contada, escrita, que as futuras gerações aprendam de que as barbaridades, os extremismos, os excessos, enfim, né, não são ocasiões sábias nas quais a história humana pode ser construída. Estamos aqui então em Birkenau, nesse grande campo de concentração aqui. Eu estou caminhando com vocês aqui nos corredores aqui de Birkenau aqui, refazendo então a história aqui e como eles viviam aqui dentro desse campo de concentração, minutos, horas antes da sua morte, né? Agora, então, vamos sair aqui desse barracão aqui do campo de concentração. Pronto, saímos então aqui do campo de concentração. Veja bem, muitos turistas do mundo inteiro aqui, sempre visitando.